nesta manhã. Bom dia, irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os pastores da igreja organizaram uma conferência teológica que tem acontecido desde a sexta-feira à noite, a sábado pela manhã para a liderança e agora domingo de manhã e no culto de domingo à noite. Eles convidaram o pastor Franklin Ferreira. O pastor Franklin, ele é formado em teologia pelo Seminário do Sul, também pela Universidade Mackenzie, mestre em teologia pelo Seminário Batista do Sul, foi professor lá durante um período de 10 anos, também professor de outros seminários. Hoje ele trabalha com a Edições Vida Nova, na área editorial, que é a editora fundada pelo doutor pastor Russell Shedd, e também ele é diretor do seminário Martin Butzer, que é um seminário alemão que abriu uma extensão na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Então é uma alegria ter o pastor com a gente, ele é autor de vários livros, não sei se tem alguns ali fora, não, já sexta-feira esgotou tudo. Ele escreveu a Teologia Sistemática, foi a primeira teologia sistemática escrita por um brasileiro, contextualizada para o Brasil. Ele trouxe algumas e sexta-feira já esgotou. É uma alegria ter o irmão com a gente. Deus abençoe a sua palavra. Uma informação relevante: ele foi pastor da primeira igreja batista do Cosmo Velho durante um período de 3 anos e meio, que também é a nossa igreja filha. Então é um irmão que sempre esteve próximo de nós. Deus abençoe a sua palavra, pastor. Irmãos, bom dia. Eu primeiro tenho que testar isso aqui. Como é que faz? Ok. Ok, acho que dá certo aqui. Eu sou meio atolado com essas modernidades, ainda estou numa idade meio paleo alguma coisa. Você pode me ajudar depois com isso. Para mim é um privilégio estar com vocês essa manhã. Eu quero agradecer de coração o convite do pastor Vitor, pastor Roberto. É um privilégio, desde sexta-feira, na verdade, estar conversando com vocês, compartilhando a palavra. Ontem, literalmente, eu fui esfolado aqui, um bate-papo que deveria durar 1 hora, 1 hora e pouco, levou quase 3 horas. Eu fui apresentado a uma bebida que é exclusiva da igreja, café com leite moça, que acho que é uma obra do pastor Roberto, é uma marca do pastor Roberto. Então é bom que acorda mesmo. Eu já tomei agora de manhã já um pouco de café com leite moça também. Como a igreja está celebrando seu 51º aniversário, eu entendi, depois de conversar um pouco com o pastor Roberto, que seria interessante nós tratarmos de 2 assuntos que tocam toda a comunidade. Hoje de manhã nós vamos falar um pouco sobre oração e avivamento, e à noite eu quero tratar com vocês sobre aquelas doutrinas ou ensinos cristãos mais básicos que tem que caracterizar uma igreja que é, de fato, evangélica, ou uma igreja que quer ser, de fato, evangélica. Mas uma palavra pessoal, o tema de hoje de manhã, os irmãos já têm aí, oração e a necessidade do avivamento. O sermão de hoje de manhã é uma espécie de tributo que eu pago ao pastor Vitor Manuel Valente. Eu cheguei no seminário em 1992 e algo que me ajudou muito, se eu posso usar a expressão, que me ajudou a me manter nos trilhos, eram as reuniões de oração de segunda-feira, que nós tínhamos no seminário, e também eu adiantei, no caso, a matéria de ministério pastoral. Nós fazíamos, acho que 3 créditos na segunda-feira à noite, né? Então a gente tinha aí literalmente uma overdose de pastor Vitor, de 5 da tarde até mais ou menos umas 10h30 da noite. Ele dava as últimas matérias, os últimos horários ali na segunda-feira. Era uma matéria de 3º ano, ainda que primeiro-anista. Eu tive o privilégio de estudar aquela matéria, e foram matérias assim basilares que me ajudaram bastante no decorrer do curso. Depois a gente acho que fez teologia da oração também, nós estudamos teologia da oração para o ministério pastoral aí já no 4º ano, andando aí quase 4 anos com o pastor Vitor. Mas aquelas reuniões de oração, especialmente as reuniões de oração, foram vitais para a minha saúde espiritual. Então o sermão de hoje de manhã é um débito, estou pagando meu débito com o pastor Vitor Manuel. Ok, o tema de hoje então oração e necessidade do avivamento. Vamos ver se eu consigo funcionar. Ok, foi direitinho aí. Quando a gente trata do Espírito Santo, especialmente no Novo Testamento, especialmente à luz de João capítulo 14, João capítulo 16, Romanos 8, o que nós começamos a ver é que
toda a vida cristã é vida no Espírito Santo. Eu sei que é muito clichê repetir isso, mas alguém já disse que o Espírito Santo é a pessoa esquecida da Trindade. Em alguma medida, infelizmente, o é. Mas quando nós nos aproximamos do Novo Testamento, quando nós começamos a estudar aqueles capítulos que eu já mencionei, o que fica evidente é que toda a nossa vida, toda a vida cristã, toda a nossa peregrinação é um caminhar no Espírito Santo. Um tema caro ao Novo Testamento é a nossa união com Cristo. Se você crê em Jesus, você está misticamente unido com Cristo. O Espírito Santo que insere você em Cristo. O Espírito Santo que mantém você unido com Cristo. É o Espírito Santo que é a razão de ser de uma reunião como essa no domingo de manhã. É o Espírito Santo que opera por meio da pregação da palavra. É o Espírito Santo que toma salmos, cânticos e hinos e nos faz falar a palavra de Cristo entre nós de tal forma que Cristo é formado em nós e de tal forma que a gente se torna cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dinamiza a nossa comunhão. É o Espírito Santo que leva a gente, algumas vezes, a não querer sair da igreja após as nossas celebrações. Se Cristo vai voltar em glória, a palavra ensina que Cristo virá em glória mais uma vez, como não mais o cordeiro, mas como o leão triunfante. É o Espírito Santo que prepara todo o caminho para a volta em glória de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que opera sobre a criação e leva a criação a gemer como uma mulher com dores de parto, clamando pela vinda de Cristo. Então, toda a vida cristã, toda a nossa existência é uma existência no Espírito Santo. Se você é justificado, é o Espírito Santo que aplicou essa graça que provém da cruz à sua vida. Se você foi regenerado, é o Espírito Santo que levou a você a ser transformado, a ser renascido por um milagre. Se você foi adotado por Cristo, e agora você é filho de Deus e co-herdeiro com Cristo, o Espírito Santo que lhe adotou. Se você consegue perseverar na santificação, é por causa da obra do Espírito Santo. Se você já se vê como um homem, uma mulher santo e ressuscitado, alguém que já está sentado nas regiões celestiais, isso também se dá por conta da obra do Espírito Santo. Toda a nossa vida é vida no Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo. Só que um tema que tem sido negligenciado é o tema do avivamento. No passado, num tempo de crise, esfriamento espiritual, surgimento de heresias, de ensinos contrários à fé cristã, crise política, fome, pobreza, a igreja, especialmente seus pastores, pensavam em termos de avivamento. Nós precisamos que Deus nos visite, nós precisamos que Deus volte para nós. O que me surpreende hoje é que nós não pensamos mais em termos de avivamento, nós pensamos em termos de métodos. Bom, alguma coisa está errada no nosso meio, alguma coisa não está dando certo aqui, vamos procurar um método, vamos tentar achar um livro que nos ajude a resolver nossa situação, um livro que conserte a nossa situação. A gente usa até a expressão disfuncional para se referir à igreja, para se referir à família, para se referir à própria pessoa, ao próprio indivíduo, como se nós fôssemos máquinas. E a gente arruma uma chavezinha, uma ferramenta ou um método e a gente pode consertar uma pessoa, uma família, uma igreja. Mas as coisas não são tão simples assim, especialmente na vida cristã. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos que Deus nos trate de novo de forma pessoal. Nós precisamos retornar ao primeiro amor. Num nível mais simples, e você tem aí no quadro, avivamento é Deus renovando o nosso ânimo na presença dEle. Avivamento é Deus renovando o seu pacto, a sua aliança com a gente. Avivamento é Deus nos tratando de forma pessoal. É mais do que ter uma mera noção de que Deus está presente, é ter experiência da presença de Deus em nosso meio. Mas eu queria avançar mais um pouquinho. Eu queria oferecer para vocês uma definição de avivamento um pouco mais elaborada. E como vocês são crentes, vocês conhecem a Bíblia, seria legal vocês terem em mente os avivamentos que Deus concedeu ao seu povo, por exemplo, em 1 Reis, 2 Reis, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Atos. Tenta comparar se o que é colocado aqui para vocês é o que está na Bíblia. Avivamento, então, é uma ação soberana, poderosa, de derramamento do Espírito Santo sobre uma comunidade, sobre o povo de Deus. Pode ser na igreja local, pode ser em várias igrejas de uma determinada localidade, mas esse avivamento se dá um grupo, um povo, uma comunidade, nunca um indivíduo. Esse avivamento
que de um lado é uma obra soberana do Espírito, é uma operação poderosa do Espírito Santo no nosso meio, vem sempre em resposta das orações dos cristãos. De outro lado, esse avivamento opera uma mudança em nossa mente. A gente passa a amar a palavra, a gente passa a amar as doutrinas e os ensinos mais importantes da palavra. Eles se tornam centrais para a nossa existência, para a existência da igreja. Mas o avivamento opera santificação. Você começa a ler os avivamentos nesses livros que eu citei na Bíblia, um ponto importante são pessoas lamentando seus pecados. O povo de Deus pedindo perdão, implorando, suplicando perdão pelos seus pecados. Do outro lado, avivamento também opera de forma que muitas pessoas são convertidas simultaneamente ao mesmo tempo. Num dia das operações do Espírito normais, por assim dizer, pessoas são acrescentadas à igreja uma a uma. Quando o Espírito opera de forma extraordinária entre o povo de Deus, muitas pessoas se convertem ao mesmo tempo. A igreja tem até dificuldade de lidar com muitas pessoas chegando, quebrantadas, humilhadas, querendo encontrar Cristo, querendo confiar em Cristo, querendo se entregar a Jesus. E uma igreja avivada, ou um grupo de igrejas avivada, transforma a cultura ao seu redor. O que está ao nosso entorno é transformado pelas missões, transformado pela educação, transformado por reforma social, e isso ocorrendo a partir de cristãos avivados, cristãos despertos para mudar a cultura ao seu redor. E por fim, avivamento, muitas vezes, na Bíblia e na história, implica também sinais extraordinários, curas, exorcismos, algumas experiências que não ocorrem normalmente entre o povo de Deus. Essas experiências vão ocorrer num tempo de avivamento. Mas voltando à primeira linha, avivamento é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que concede a seu povo avivamento. A gente não tem como fabricar avivamento. É curioso que avivamento tem hora para começar e hora para acabar. Quem já experimentou avivamento lembra do que aconteceu no passado com saudade, porque, por um lado, não tem como fabricar aquele avivamento, mas também ele sabe que aquele foi um momento extraordinário na sua existência, na sua caminhada com Cristo, ou na caminhada de um grupo com Jesus Cristo. Mas, do outro lado, se avivamento é uma dádiva do Espírito, do outro lado nós somos exortados, convidados pela Bíblia a orar para avivamento. Sem oração não tem avivamento. Se nós não implorarmos, se nós não suplicarmos, Deus não vai derramar seu Espírito sobre a igreja. De uma forma como que a gente não entende muito bem, mas é o que a Bíblia ensina, se Deus determinou dar avivamento pela igreja, Deus determinou que esse avivamento vem por meio da oração dos seus filhos, a oração dos crentes. E o que a Escritura fala sobre oração e avivamento? Se você quiser ir passeando pela Bíblia, você fica à vontade, senão você pode acompanhar no quadro, o material de PowerPoint você pode ter acesso depois no site da igreja, mas eu queria ler alguns trechos dos Salmos, no nosso livro de oração, para a gente aprender a necessidade de orar por avivamento e implorar avivamento a Deus. Eu queria começar lendo o Salmo 80, verso 19, 18 e depois o verso 19. Salmo 80, versos 18 e 19. Você pode manter o texto aberto, a gente vai passear um pouco sobre alguns versos dos Salmos. Salmo 80, versos 18 e 19. Olha a oração desse crente. E assim, não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e sermos salvos. Esse cristão, esse membro do povo de Deus, ele já experimentou Deus tratando de forma pessoal, de forma familiar. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa interrompeu esse tratamento. Agora, esse homem se volta para Deus e o que ele implora aí? Vivifica-nos, restaura-nos. Ele implora por vivificação e por renovação. Salmo 85, verso 6.
porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije teu povo? Bem interessante. Aqui, Salmo 80, o salmista implora um avivamento para toda a comunidade. Aqui, de novo, ele implora um avivamento para toda a comunidade. Vivifica-nos para que teu povo se alegre em ti. O Espírito Santo, atendendo a esse pedido, que nos leva até a alegria na presença de Deus. É o Espírito Santo, em resposta a tal pedido, que leva nossa celebração, nosso culto, a ser de fato alegre. Nós precisamos de vivificação, nós precisamos de avivamento. Salmo 119, verso 25, e a gente vai caminhar um pouco nesse grande salmo, canto de amor à lei. Salmo 119, verso 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo tua palavra. Verso 37 desse salmo. Outra página. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. E vivifica-me no teu caminho. Verso 40 agora. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Verso 50. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Verso 88. Outra página agora. Vivifica-me segundo a tua benignidade. Assim, guardarei os testemunhos da tua boca. Verso 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Verso 149. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Mais 2 versos ainda nesse salmo. 154 agora. Pleiteia minha causa e livra-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. Agora, 156. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Alguns pontos importantes em todos esses versículos. O salmista, ele está em crise. O salmista está literalmente no pó. O salmista sabe que se haverá livramento para a sua situação, e a gente não tem como reconstruí-la aqui, esse livramento virá do Deus benigno, do Deus misericordioso. Ok, mas um ponto muito importante para nós aqui, e você talvez possa anotar isso depois com calma, é a ligação entre ser vivificado e a palavra que procede de Deus. Verso 25, vivifica-me segundo a tua palavra. Verso 37, vivifica-me no teu caminho. Um outro tipo de adjetivo para a palavra, para a lei. Vivifica-me na tua justiça. A tua palavra me vivifica. Vivifica-me segundo o testemunho da tua boca. Vivifica-me na tua palavra. Vivifica-me segundo o teu juízo. Vivifica-me na tua palavra. Vivifica-me nos teus juízos. Se nós queremos avivamento, se nós ansiamos por Deus dar mais de si para nós precisamos implorar essa visitação de Deus, nós precisamos implorar que Ele nos vivifique segundo a palavra dEle. Nós precisamos que Ele nos vivifique para nós voltarmos à palavra dEle, repousarmos nos testemunhos dEle, termos prazer nos mandamentos do próprio Senhor. Salmo 143, verso 11. Salmo 143, 11. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Enquanto a gente está lendo esses textos, tenta olhar para a sua experiência pessoal.
Talvez sua experiência pessoal seja muito similar à experiência do salmista. Implora para que Deus te vivifique segundo a palavra dele. Agora, um texto de Abacuque, que também é um salmo. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Profeta menor, depois de Naum, antes de Sofonias. Abacuque 3, verso 2. O profeta aqui vive um tempo de crise, um tempo de convulsão social, um tempo de traição à aliança. Ele implora para que Deus renove sua aliança com o seu povo. E a resposta de Deus é surpreendente. Deus diz: eu vou cumprir minha aliança. Eu vou trazer a Babilônia para castigar. Opa, obrigado. Alguns já captaram o espírito aqui. Outro? Ok. Isso. Muito obrigado, irmão. Então, Abacuque aqui implora para que Deus lembre da sua aliança com o seu povo. Renove sua aliança com o seu povo. Mas a resposta de Deus é surpreendente. Deus diz: porque eu sou o Deus da aliança, eu vou derramar sobre o povo as disciplinas da aliança. Eu vou trazer a Babilônia para disciplinar o meu povo. E o Abacuque simplesmente perde o chão. Abacuque quer ficar tagarelando na presença de Deus. Deus manda ficar quieto. A glória de Deus enche toda a terra. Cale-se toda a terra diante dele. Abacuque então começa a louvar Deus. E no meio desse salmo, e isso é um salmo de fato, ele clama: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Em tempos de falta de sentido, de convulsão social, de bagunça, de caos, de traição à aliança pelo povo da aliança, esse homem, esse profeta, ele implora para que Deus trate seu povo com misericórdia por meio do avivamento. Nós estamos vendo aqui alguns filhos de Deus implorando por vivificação. Nós estamos vendo salmistas, profeta, clamando para que Deus visite o seu povo, para que Deus trate o seu povo de forma familiar. E qual a resposta de Deus? Como Deus responde quando seus filhos amados imploram para que Deus volte a esse mesmo povo? Nós podemos ver essa resposta em Isaías 57, verso 15. É uma resposta maravilhosa, uma resposta que dá esperança para a gente. Isaías 57, verso 15. Todos encontraram? Ok? Então vamos lá. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também habito com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus odeia orgulho. O orgulho, a arrogância é o pecado mais detestado na Bíblia. Deus não habita com os orgulhosos. Deus não habita naqueles que confiam na sua própria força. Deus não habita naqueles que confiam em métodos. Mas quando o povo de Deus se une para implorar para que Deus mesmo visite o seu povo, para que Deus mesmo seja pessoal, trate a gente com misericórdia, Deus, o nosso Deus, o alto, o sublime, o eterno, o santo, ele tem prazer em visitar a gente. Ele tem prazer em se mover para os abatidos e para os contritos. Alguém poderia dizer: puxa, muito legal isso aí, mas isso aí é uma mensagem do Antigo Testamento, isso não tem nada a ver com a gente hoje. Os salmos são a piedade do povo de Israel. De jeito nenhum. O saltério não é só nosso cenário, o saltério é nosso manual de oração. O saltério é onde nós aprendemos a orar. Como alguém já disse, lá nos primórdios da igreja, os salmos são nosso ginásio de oração. Alguns pontos para a gente meditar rapidamente aqui. Quando a gente ora os salmos, a gente está orando como Jesus orou, porque ele orou os salmos. Quais foram as últimas palavras da boca de Cristo na sua crucificação? Salmo 22. O salmo era o livro de oração de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus é o tema principal dos salmos. Quando, no final do Evangelho de Lucas, Jesus quer mostrar para os seus discípulos que todo o Antigo Testamento dava testemunho dele, ele cita os salmos. É nos salmos que a gente aprende sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a pregação do Evangelho. Jesus é o alvo da oração dos salmos. Nós oramos ao Senhor dos salmos, que é o próprio Jesus Cristo. E nós oramos em nome de Jesus.
Do outro lado, então, quando nós oramos os salmos, nós estamos nos unindo a Jesus, o grande rei messiânico profetizado dos salmos, que orou os salmos e que vive hoje à destra do Pai para interceder pela gente. Alguém que padeceu, que tem empatia conosco, que vive para interceder por nós e que nos deu as palavras com as quais a gente pode se aproximar dele. Então, quando nós lemos esses vários salmos, nós podemos torná-los nossa oração, porque os crentes do Novo Testamento oraram os salmos. Então, os salmos são nosso livro, são nosso texto de oração. Se nós queremos avivamento, nós temos que nos unir aos escritores dos salmos para implorar a vivificação que vem do próprio Deus. E Deus tem prazer em dar o seu Espírito para os seus filhos. 3 textos para a gente meditar do Novo Testamento. Primeiro, João capítulo 20, versos 19 até 23. João capítulo 20, versos 19 a 23. João 20, versos 19 e 23. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Quem recebe o Espírito Santo aqui? Quem? Os discípulos, os apóstolos, não é isso? O que a gente chama de colégio apostólico. Ok, a gente sabe disso aí. Mas vamos dar uma olhada, vira a página, Atos 2, 1 a 4. Opa. Mudou. Atos 2, 1 a 4. Todos acharam? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem? Todos quem? Os discípulos. E onde a gente viu todos esses discípulos antes? No livro de João. Quando? Antes da ascensão de Jesus. Aqui, depois da ascensão de Jesus. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, aqueles mesmos que já haviam recebido o Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O mesmo grupo, recebendo o Espírito Santo 2 vezes. O mesmo grupo, sendo atingido pelo Espírito de poder e de santidade 2 vezes. Vira a página da sua Bíblia aí, Atos 4 agora. Versos 23 a 31, a passagem um pouco maior. Atos 4, verso 23 até 31. Eu não coloquei no slide verso 23, mas é importante para contextualizar a passagem. Uma vez soltos, lembra, os discípulos haviam sido presos, haviam sido humilhados, haviam sido coagidos a parar de pregar. Ok, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus,
ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olhe para suas ameaças e concede a seus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quem é esse grupo que recebe o Espírito Santo aqui? Os discípulos, os mesmos que receberam o Espírito Santo no Pentecoste, após a ascensão de Nosso Senhor, e os mesmos aos quais Jesus, antes da sua ressurreição, soprou o Espírito Santo. Antes de continuar, um ponto curioso aqui, isso é importante a gente ter em mente, a igreja em Atos 4 está debaixo de perseguição. Ela é uma igreja debaixo da cruz, é uma igreja que sofre. Nota, em nenhum momento esses homens orando pedem livramento. Eles não pedem alívio. Isso é escandaloso para a gente, é um negócio muito louco para a gente. O que eles pedem é intrepidez, é Espírito Santo. O que eles pedem é que o Espírito vá à frente deles, abrindo o caminho para que eles preguem, possam pregar a palavra de Cristo. Mas o meu ponto aqui, ao unir essas três passagens, é o seguinte: nós não recebemos porque não pedimos. Nós não recebemos porque a gente se satisfaz com muito pouco. Se você já provou um pouco dessa bondade de Deus, desse tratamento pessoal de Deus, saiba que tem muito mais para você receber. Implore, suplique. Deus, aviva-nos. Deus, venha a nós. Deus, reaviva a tua obra em nosso meio. Dá de si mesmo para nós. Venha a nós. Assim como os discípulos e apóstolos, reunidos em ocasiões diferentes, foram visitados pelo Espírito Santo com o mesmo poder. Se você quiser, depois você vê em casa a linguagem, mesmo em João, que é um outro autor, diferente de Lucas, a linguagem é muito similar, os sinais são muito similares. O mesmo Deus que visitou seu povo no passado tem poder para nos visitar hoje, para ser Deus presente de fato em nosso meio. O que nós devemos... Opa, passei? Não. Ok. Mais um? Ok. O que nós devemos é temer e combater os excessos do avivamento. Todo avivamento socorre. Você vê isso no livro de Atos. Lembra dos filhos de Sevas? De Seva? Eles queriam expulsar demônios em outro nome que não o nome de Jesus. Eles tomam uma baita surra, uma coça fenomenal por conta disso. É um episódio pitoresco e muito engraçado que aparece no livro de Atos. Você tem Simão Mago querendo comprar o poder do Espírito Santo. Isso ocorre no avivamento. Nós devemos temer esse tipo de excesso, a gente tem que combater esse tipo de excesso. Mas nós não podemos combater os avivamentos. Nós precisamos de avivamento, nós precisamos de Deus sendo por nós, Deus derramando de si mesmo em nosso meio. As Escrituras, então, nos exortam, de um lado, a sermos todos cheios do Espírito Santo. Do outro lado, a Escritura nos exorta a não apagar o Espírito. Do outro lado, a Escritura nos exorta a provar os Espíritos para saber se eles procedem de Deus de fato. Portanto, se de um lado a gente tem que temer os excessos e as caricaturas que algumas vezes ocorrem em avivamento, do outro lado, segundo a Bíblia, nós somos exortados a suplicar pela visitação do Espírito no meio do seu povo. Gente, quando nós olhamos a situação da igreja e do nosso Estado, nós temos que lembrar que não vai ser um método, não vai ser um governador, um presidente, um deputado, um grande pregador, um grande pastor que vai mudar a conjuntura. É Deus mesmo que pode mudar a conjuntura. Quando nós olhamos a nossa situação, o que a gente vê ao nosso redor? Violência, corrupção, nós vemos esfriamento na fé, traição da aliança em nosso meio. Como mudar isso? Alguém aqui tem, de fato, esperança de que essa situação mude na geração que vem à frente? A médio prazo? De forma nenhuma. Nós ouvimos que o Brasil é o país do futuro desde que a gente é criança, mas nosso país é como um caranguejo andando para o lado, nunca para frente e algumas vezes andando para trás, voltando até mesmo para a década de 80. Como mudar? Somente se Deus visitar o seu povo. Esse é o padrão da Bíblia, esse é o padrão da história da nossa igreja. Quando nós celebramos 51 anos de primeira igreja batista de Copacabana, se nós queremos legar mais 50 anos para quem vem avante, isso vai se dar por meio de avivamento.
aviva-nos, visita-nos, renova-nos, trate-nos de forma pessoal. O que nós devemos fazer? Primeiro, a gente precisa reconhecer os nossos pecados e abandonar os nossos pecados. Espírito Santo, Espírito de santidade. Gente, a gente não deve se iludir, ninguém aqui deve se iludir. O Espírito Santo habita no meio de um povo que ama a santidade. Uma imagem que o pastor Vitor usava na nossa época de seminário era a imagem do purão. Toda igreja tem os seus purões, ou como alguns dizem hoje, toda igreja tem os seus esqueletos. Uma comunidade que tolera pecado não vai ser uma comunidade que vai provar avivamento. Um homem, uma mulher que se diz cristão, mas permanece em pecado, não vai provar avivamento e talvez nem seja cristão. Quando a gente volta para aquelas orações dos Salmos, depois com calma você pode usar o material para voltar aquelas orações dos Salmos, você vai notar que aquele que implora por vivificação, ele sabe o seu estado de miséria diante de Deus. Ele sabe que ele precisa do Espírito para ser reconstruído, para ser renovado, para ser restabelecido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se nós queremos que Deus de fato nos trate de forma pessoal, se nós queremos provar um avivamento que torne a igreja de Copacabana literalmente um farol aqui no Rio de Janeiro, nós precisamos lançar fora os nossos pecados. Nós precisamos nos santificar na presença de Deus, para que Ele nos visite e nos torne mais santos, melhores homens, melhores mulheres em Cristo. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro ponto, abandonar os nossos pecados, reconhecer a nossa fragilidade, nossa miséria pessoal e lançar de fora de nós pecados. Se nós tolerarmos pecados no nosso meio, Deus não vai nos visitar. Se nós, olhando o pecado dentro da igreja, olharmos para o outro lado como se esse pecado não existisse, Deus não vai nos visitar. Isso é um tema importante na Bíblia. A gente, usando a imagem bem popular, igreja como macieira. Se uma maçã apodrece, vai acabar apodrecendo todas as maçãs. Lembra do pecado de Acã? O pecado de um incide sobre toda a comunidade. Se nós queremos pecado, se nós queremos avivamento, nós precisamos nos limpar. Nós precisamos tirar de nosso meio o pecado, nós precisamos confessar aqueles pecados que nós temos cometido diante de Deus. Segundo ponto, como a gente olhou nos Salmos, nós precisamos voltar à palavra. Avivamento não só é um retorno pela palavra, mas avivamento leva-nos a amar a palavra. Então, se você quer se preparar para um avivamento, então lute não só para abandonar pecados, mas para voltar à palavra, para amar a palavra, para ouvir a palavra. Quando você vai à Escritura, quando você começa a ler a Escritura, Deus mesmo está falando com você. Em cada linha, em cada palavra, Deus vivo mesmo fala com você. Essa é a imagem que Paulo ensina para a gente. Lá em Gálatas capítulo 3, ele diz, Deus diz. Mas quando você vai ver o texto original que ele está citando lá do Antigo Testamento, é a Escritura que diz. O que Paulo quer ensinar para a gente? Que esse livro aqui é a voz de Deus para a gente hoje. Volte à palavra. Busque a palavra. Ame a palavra. Promova a palavra, espalhe a palavra. Avivamento virá para nos levar à palavra. Do outro lado, a gente prepara a vinda do avivamento voltando à palavra. Terceiro ponto, busque conhecer Deus. Busque saborear Deus. Busque ter mais de Deus na sua vida. Quando você voltar aos Salmos, tenta sublinhar o que aparece a respeito de Deus nesses Salmos. Deus é o Senhor dos exércitos. Ou melhor, Deus é Senhor. Deus é o Deus dos exércitos. Deus é o Deus benigno. Deus é o Deus misericordioso. Deus é o Deus que tem zelo pelo seu próprio nome. Deus é o Deus de ira, o Deus que odeia o pecado, que não tolera o pecado. Deus é o alto. Deus o altíssimo. Deus é o sublime. Deus é aquele que reina, o eterno, o santo. Deus é o Deus vivificador. Poucas palavras. Mas olha a riqueza do ensino bíblico a respeito do nosso Deus. O Deus que nós adoramos, o Deus que nós amamos, o Deus que se dá a nós nesse livro. Então, busque a Deus. Busque conhecer mais de Deus. Busque ser como Moisés. Senhor, eu quero ver a tua face.
Eu quero ter mais de ti. Moisés se agarra a Deus. Jacó se agarra ao anjo misterioso do Val de Jaboque. Enquanto tu não me abençoares, eu não te deixo partir. Nós nos satisfazemos com migalhas, nós nos satisfazemos com muito pouco. Senhor, Deus dos exércitos, benigno, misericordioso, zeloso, justo, reto, alto, sublime, eterno, santo, vivificador. Que riqueza! Deus, vivifica-nos para que a gente se banqueteie em Ti, para que a gente tenha prazer e alegria em Ti. Por último, e não menos importante, ore. Implore por vivificação. Ore sozinho, ore em família, ore aqui na igreja. A gente estava conversando ontem, avivamento começa com oração. Avivamento começa com pessoas orando e suplicando a visitação de Deus. Ore para o avivamento. Mais uma vez, não é método que vai mudar a nossa conjuntura. Não é um grande pregador, um grande líder que vai mudar a nossa sorte. Não é um presidente, deputado, governador, que seja, que vai mudar a nossa situação nacional, nosso país. Mas é Deus visitando o seu povo por meio da oração dos seus santos. Então ore. Tente incluir na sua agenda de oração súplica para que Deus visite a todos nós juntos. Queria terminar recitando um hino muito antigo do século XI, século X, melhor dizendo. Um hino muito bonito e é um hino ao Espírito Santo. Esse hino lembra que sem o Espírito nós não somos nada e nós precisamos implorar para que Ele nos visite. O hino diz: Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, a nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Vamos ter um tempo de oração silenciosa. Deus conhece o seu coração. Coloque-se diante dele. Vamos ter um tempo de pedir para Deus nos vivificar, voltar a nós. Depois de um momento de silêncio, eu termino esse momento da manhã com oração. Senhor Deus, nós damos glória ao Teu nome. Tu és o único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há Deus além de Ti. Ó Deus, nós somos o Teu povo. Nós somos o Teu rebanho. Nós imploramos, vivifica-nos. Ó Deus, nós imploramos, dá Teu Espírito para nós. Senhor, olha a nossa situação. Olha a nossa dor, nosso sofrimento, nossa miséria pessoal. Senhor, vivifica-nos. Ó Deus, concede o Teu Espírito a nós, o Teu povo, o povo que é chamado pelo Teu nome. Senhor, nós imploramos isso por amor e para a glória do Teu nome. Deus, sê por nós. Deus, sê em nosso meio. Ó Deus, opera com poder. Ó Deus, estende a Tua mão para nos limpar, nos purificar de pecados. Ó Deus, que Teu Espírito opere como Espírito de cura. Ó Deus, que Teu Espírito opere como Espírito de renovação. Ó Senhor, que Teu Espírito opere como Espírito de quebrantamento, de arrependimento de pecados. Ó Deus, que Teu Espírito esmague toda a ação satânica no nosso meio. Senhor, nós imploramos Teu Espírito. Nós somos meras ferramentas. Senhor, nós somos humanos. Nós somos pó e cinza.
Ó Deus, que teu Espírito venha sobre nós como um vale de ossos secos e renove em nós paixão, amor, compromisso, aliança na tua presença. Ó Deus, que teu Espírito nos conduza a espada do Espírito da tua palavra. Senhor, ajuda-nos de fato a sermos povo do livro. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a tua palavra, os teus juízos, os teus testemunhos, a tua lei. Ó Deus, ajuda-nos a ouvir a tua voz nessa palavra. Senhor, que a cruz de Cristo seja gravada em nós por meio do teu Espírito. Que as pessoas olhem para nós como discípulos, como seguidores, como gente que está sendo conformada à imagem de teu Filho. E, ó Deus, reconhecemos que somente pelo teu Espírito isso pode acontecer. Ó Deus, isso não está na nossa força, nós carecemos do teu Espírito. Nós imploramos a visitação do teu Espírito sobre nós. E em nome de Jesus, nosso único Salvador, nosso suficiente Salvador, que prometeu nos dar o teu Espírito, que oramos. Amém. Amados irmãos, à noite nós estaremos encerrando essa conferência e eu não sei se você vai ter coragem de faltar à noite, mas eu quero desafiá-los a convidarem outros. Há muitas pessoas hoje em dia decepcionadas com a igreja, decepcionadas com pastores. Há muita gente abusada espiritualmente. Bullying espiritual. E eu gostaria que você ligasse para alguém do seu convívio e o trouxesse aqui à noite. Não para vir na igreja batista que é melhor que as outras, mas para ouvir o pregador dessa noite. Nós temos ouvido a palavra de Deus, e essa palavra que é viva, e eu creio que pessoas podem ser restauradas ouvindo essa palavra. Pessoas que estão decepcionadas. Os irmãos sabem que hoje, para cada crente dentro da igreja, tem 5 fora. Decepcionado, triste, aborrecido, magoado, enfim, os desigrejados. Se você conhece um desigrejado, diga a ele: vá comigo hoje na igreja, que Deus tem uma palavra para você. Não fale no nome da igreja, não é igreja, mas é que eu creio que à noite o Senhor tem algo a falar aos nossos corações, como eu tenho falado desde sexta-feira. Então que Deus nos abençoe. Nós temos agora a seguir o almoço lá no 3º andar, e os irmãos estão lá, e tem um almoço gostoso, e você tem a oportunidade de almoçar e de compartilhar, e de pensar, e de refletir. E que Deus nos abençoe. Quero agradecer ao pastor Franklin e convidar a todos, então, para estarmos aqui à noite. Ore, peça a Deus. E talvez alguém que você conhece e não é ainda do Senhor Jesus, convida essa pessoa para estar aqui também, porque eu creio que Deus tem algo a realizar nestas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos ficar todos de pé? E nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele por esta manhã tão abençoada. Deus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, porque nós ouvimos a Tua voz nesta manhã. O Teu Espírito falou comigo, e eu creio que falou com o meu irmão e com a minha irmã. E, ó Deus, a minha oração, e eu creio a oração de cada um de nós, é que o Senhor perdoe o meu pecado. Deus, que o Senhor me ajude a ter uma vida santa e pura diante do Senhor. Que o Senhor me ajude a não ser uma fraude, a não ser uma mentira, a não aparentar uma coisa e ser outra escondida. Deus, que não haja nada escondido no meu coração, no meu interior, dentro de mim. Deus, que eu não seja como Acã,
mas que eu possa ter uma vida pura, agradável, uma vida na qual o Senhor tenha prazer, que o Senhor possa dizer a meu respeito: esse é o meu filho amado e nele eu tenho prazer. Deus querido, eu oro nesta manhã pelos meus irmãos em Cristo. Deus, eu não conheço a vida íntima de cada um deles, o Senhor o conhece, como o Senhor conhece a minha vida. E aquilo que eu peço para mim, eu peço para o meu irmão e para a minha irmã. E se porventura, Deus, temos alguém nesta manhã vivendo uma vida de pecado diante de Ti, eu peço que o Senhor constranja de tal forma que este irmão, que esta irmã abandone em nome de Jesus. Ó Deus, constrangido pelo Teu Santo Espírito. Deus, não é preciso que ninguém dedure, não é preciso que ninguém veja e conte para ninguém. O Teu Santo Espírito tem poder para tocar esta vida, tocar esse coração, tocar essa ferida e, ó Deus querido, trazer de volta para Ti. Deus, que o impacto seja tão profundo que não consigamos mais viver no pecado. Deus, nessa noite nos dê nojo do pecado. Senhor, nesta manhã, Deus, nos dê nojo mesmo do pecado, como diz a Tua palavra. Senhor, nos faça sentir nojo de nós mesmos, do nosso pecado que tentamos justificar. Senhor, nos faça ter nojo disso em nome de Jesus. E Deus, não nos dê descanso enquanto não abandonarmos isso para a glória do Teu nome. Deus, eu peço nesta manhã esta visitação do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Deus, nos incomode, mas incomode mesmo, Senhor. Ó Deus, tire a nossa paz até que nos rendamos a Ti e até que confessemos e abandonemos aquilo que porventura exista em mim ou no meu irmão e não agrada ao Teu coração. Deus, nesta manhã, eu Te peço em nome de Jesus que o Senhor tire de nós essa dissimulação, essa coisa de justificar o injustificável. Deus, nessa manhã, toma, Senhor, cada um de nós em Tua graça e Teu poder. Ó Deus, fala profundamente ao nosso coração. É a minha oração, é a nossa petição. Deus, abençoe o almoço, abençoe os momentos ali, derrame graça, abençoe os alimentos. Obrigado pelos irmãos e irmãs que os prepararam e nos despeça na Sua paz bendita e nos traga logo mais. Senhor, eu oro por aqueles que vão ser convidados, eu oro por aqueles que virão. Eu peço, Deus, que o Senhor nos visite mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor da igreja. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Curve a sua cabeça, faça mais uma oração silenciosa e logo após, então, que ouvirmos esse cântico, você poderá subir ao terceiro andar e que Deus te abençoe rica e abundantemente.